aí pessoal, bem-vindos a mais um novo vídeo do nosso canal Por Outro Ângulo Matemática. Pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai ver como é que a gente converte justamente unidades de medida de área. Teve um vídeo que a gente viu como era que a gente convertia as unidades de medida de comprimento, tá bom? Então hoje a gente vai ver as unidades de medida de área, mas antes de qualquer coisa, assista esse vídeo até o final que vai ter uma dica bônus lá no final para vocês. E se tiver gostado do vídeo também, você curte, comenta e compartilha, tá bom? Para quem assistiu as unidades de medida de comprimento, a única diferença, aquela tabela permanece a mesma. Só que vai ter essa diferença aqui, ó. Todos os valores irão estar elevados a 2. Por quê? Porque a gente está se tratando de uma área. Então sempre que a gente trabalha com área, a gente está trabalhando em uma unidade de metro quadrado. Então pode ser metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado ou milímetro quadrado. E a mesma coisa com essas daqui, né? Pode ser decâmetro quadrado, hectômetro quadrado ou quilômetro quadrado, tá bom? Quando a gente estava lá naquele vídeo de medida de comprimento, a gente estava com o quê? A gente estava justamente só com metro. E quando eu ia de uma casa para outra, eu tinha que multiplicar por 10. Aqui não é mais assim, né? Aqui você perceba que todo mundo está elevado ao quadrado. Então, como eu multiplicava por 10, agora também eu tenho que multiplicar por 10 elevado a 2. Não é isso? Então, resumindo, agora eu tenho que multiplicar cada casa dessa por 100. Então, sempre que eu ando no caminho da esquerda para a direita, nesse sentido dessa flecha aqui, ó, eu vou ter que multiplicar por 100. Então, cada vez que eu vou para a próxima casa, eu tenho que multiplicar por 100, tá bom? Então, isso é válido para todos esses valores aqui. Para quilômetro para hectômetro, hectômetro para decâmetro, decâmetro para metro, metro para decímetro, centímetro, decímetro para centímetro e centímetro para milímetro. Sempre que você for fazer isso daqui, você pular de uma casa para outra, você vai estar multiplicando por 10, lembrando que tem que ser nesse sentido, né? Da esquerda para a direita, tá bom? Então você tem que fazer tudo isso nessas casas aqui, ok? Ah, professor, e quando eu voltar? Eu tenho que fazer o quê? Olha, quando você vai, você multiplica por 10. O inverso da multiplicação é o quê? É a minha divisão. Então quando eu volto, eu tenho que... Perdão, você multiplica por 100. Então quando eu volto, eu tenho que dividir por 100, não é isso? Eu divido por 100 cada casa que eu volto. Não é isso? Ah, professor, mas por quê? Porque quando eu ia multiplicava por 100, o inverso de uma coisa você está fazendo o caminho inverso, então o inverso da multiplicação é uma divisão. Não é isso? Então a gente divide aqui, ó, cada casinha dessa a gente divide por 100. Ok? Olha, então quais serão os problemas? Os problemas serão justamente naquela perspectiva. Ele vai lhe dar uma área, né? Naquele outro vídeo era comprimento. Nesse daqui a gente vai ter uma área e essa área pode estar em metro e pedir para ser transformada em centímetro quadrado, no caso. Então o que acontece, ó? Eu tenho alguns exemplos aqui e eu tenho um exemplo final aqui, não é isso? Que é para a gente calcular a área desse retângulo. Então vamos lá, ó. Preste atenção. E a gente sempre percebe onde a gente está, onde a gente vai partir e onde a gente quer chegar. Onde eu estou e onde eu vou é o que vai direcionar se eu vou ter que multiplicar ou se eu vou ter que dividir. Outra dica bônus. Você está com o número, digamos, 15. Se eu multiplico 15 por 100, eu não preciso fazer a multiplicação. Eu só acrescento 2 zeros. Então, sempre que você multiplica um número por 100, você acrescenta 2 zeros. Ah, professor, mas se esse número aqui, se o número que eu for multiplicar, ele não for assim, um número inteiro, for um número com vírgula. Digamos que eu tenha 52,13. Multipliquei por 100, não tem como eu acrescentar o zero, a vírgula ela anda 2 casas, então ficaria 5.213, tá bom? Ah, se fosse só uma casa decimal, se fosse assim, ó, 1,4, o que aconteceria? Vai andar 2 casas, andou a casa do 4, vai andar outra, a vírgula vai ficar aqui, então não tem nada, acrescento 0, tá bom? Então meu número sempre vai estar andando 2 casas quando eu multiplicar ele por 100. Então o que acontece aqui? Multipliquei por 100,
a vírgula anda duas casas, se tiver vírgula, e se for um número inteiro, eu acrescento 2 zeros. Ah, professor, e se eu estiver dividindo o número? Né? Se eu estiver dividindo um número por 100. Então, digamos que eu tenha 145. Dividir por 100, no caso, quando eu multiplicava a vírgula, ia 2 casas para frente. Né? Isso quando tinha vírgula. Agora a vírgula retorna 2 casas. É como se a vírgula estivesse aqui no final e voltasse 2 casas. Se eu dividir 145 por 100, eu iria ter 1,45, porque voltou 2 casas. Ah, professor, se eu tenho um número que termina com 0, ó, digamos 1.300, vou dividir por 100, a vírgula está aqui no final, vai voltar 2 casas. Voltou 2 casas, tem um 13,00. Então, esses zeros aqui após a vírgula não tem necessidade, tá bom? Então, aqui isso foi uma dica para a gente entender o que vai acontecer aqui. E caso você vá multiplicar um número por 100 ou dividir por 100, você já utiliza essas dicas, tá bom? Então, ó, a cada casa que eu vou para lá, eu multiplico por 100. Estou em metros quadrados e preciso chegar em decâmetro quadrado. Então, o que eu tenho aqui, ó, tenho 1 metro e preciso chegar em decâmetro. Vou andar uma casa, vou multiplicar por 100. Se eu estou multiplicando por 100, o número está inteiro, vamos acrescentar apenas 2 casas, ou 2 zeros, não é isso? Então, eu vou ficar, ó, com 1.400. Foi, tá bom? Ah, estou em quilômetro quadrado, preciso chegar em decâmetro, tá bom? Aqui tem um número com vírgula, então o que acontece? Se eu multiplico por 100, essa vírgula vai andar 2 casas para frente. Então, ó, de quilômetro para hectômetro, tenho que multiplicar por 100. Então, a vírgula andaria 2 casas. Andaria 2 casas. Então, eu ficaria com 132 hectômetros. Mas se eu quero hectômetros, não, eu quero decâmetros. Então, eu estou com 132 hectômetros e vou multiplicar por 100 novamente para chegar em decâmetro. Já tenho o número inteiro, então eu acrescento 2 zeros. Então, eu vou ficar com 13.200, tá bom? Aqui eu tenho 0,05 hectômetro e preciso chegar em metro. Vou multiplicar por 100 uma vez, vou multiplicar por 100 outra vez. Então, quando eu multiplico por 100, a vírgula vai andar 2 casas e vai chegar em decâmetro. Não é isso? Então, a vírgula faria isso, ó. Andaria uma casa, 2 e ficaria o 5 normal. Multiplico novamente por 100, vai ficar 500. Tá bom? Então, não vamos confundir. Sempre que a gente tiver com o valor elevado a 2, a gente está se referindo à área e não a comprimento. Tá bom? E aqui a gente vai fazer alguns passos, só que um pouco diferente desse. A gente, ao invés de multiplicar, a gente vai dividir. Ó. Por quê? Estou em decâmetro e preciso... Perdão, eu estou em decímetro e preciso voltar para metro. Então, ó, estou em decímetro, preciso voltar para metro. Então, eu vou dividir por 100. Quando eu divido por 100, a vírgula retorna 2 casas. A vírgula, quando não tem, é como se ela estivesse aqui no final. Voltou uma casa, voltou 2. Fica 1,50 ou 1,5 metros quadrados, tá bom? Tenho 52 metros quadrados e preciso chegar em hectômetro, tá bom? Vou voltar uma vez, vou voltar outra vez. Então, vou dividir por 100 uma vez, vou dividir por 100 outra vez. Quando eu divido por 100, ó, a vírgula está aqui. Voltou uma casa, 2. Então, eu fico com 0,52, o quê? Decâmetros. Mas eu vou dividir novamente por 100. A vírgula retorna mais 2 casas. Voltou 0, voltou outra casa, a vírgula vai ficar aqui, ó. Não tem nada, acrescenta zeros. Então, eu vou ficar com 0,0052, tá bom? E aqui, o último exemplo dessa série de conversões, a gente vai ter 5,9 centímetros e eu vou precisar voltar para decímetro. Estou em centímetro, vou voltar para decímetro, divido por 100. O que acontece? A vírgula vai voltar 2 casas, ó. Voltou uma, voltou outra, a vírgula vai ficar aqui. Não tem nada, acrescenta 0 e 0. Então vai ficar 0,059. É isso? Aqui é um 5, viu, gente? Aqui também. Ok? Então, isso daqui foi as conversões. Tanto quando você tem que multiplicar, quanto nos casos que você tem que dividir. Preste atenção aqui, ó. Qual a área? Então, a gente tem um retângulo. Esse retângulo tem 30 centímetros, né? Um dos lados dele. E o outro lado tem 0,5 metro. O que eu faço? Eu não posso multiplicar esse vezes esse, porque um está em centímetro, é isso? E o outro está em
milímetro. O que ocorre para mim, então? O que ocorre é, ou você transforma todo mundo em centímetro, ou você transforma todo mundo em metro. Vou transformar metro para centímetro, tá bom? Lembrando, ó, que é distância, já tá diferente disso aqui, tá bom? Então a gente não multiplica mais por 100. Eu vou ter 0,5 metro, é como se eu multiplicasse, ó, tô em metro e preciso chegar em centímetro. Mas isso aqui é em comprimento, não é isso? Ó. Vou multiplicar por 10 e vou multiplicar por 10, tá bom? Então, é como se eu pegasse esse número aqui para chegar em centímetro e multiplicasse por 100. É isso? Lembra, a gente está fazendo isso porque a gente ainda está na unidade de comprimento e não de área, tá bom? Então, quando eu multiplico 0,5 por 100, está com 50 centímetros. Então, aqui eu multiplico, ó, 50, é isso? Vezes 30, né? 5 vezes 3, 15. E eu acrescento os dois zeros. Deixa eu dar esse 5 aqui. Então, multipliquei centímetro com centímetro. Vou ter centímetro ao quadrado. Tá bom? Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Era essas informações com essa dica importante aqui. Para você não cair em pegadinha em hora de prova, tá bom? Ó, as unidades, sempre que você for multiplicar ou somar, enfim, for fazer qualquer operação com elas têm que estarem iguais, tá bom? Então, foi essa a dica de hoje. Espero que tenha ajudado bastante. Se gostou, curte aí, comenta. Se ficou alguma dúvida, comenta também. E compartilha com aquele amigo que está com dúvida nesse assunto. Foi boa e até uma próxima.